Estudando português para concurso, foco na banca ADM-Tech. Vamos resolver aqui algumas questões de sintaxe para treinar. Então vem comigo. Questão de número 1. Observe que a número 2 aí já coloquei que está verdadeiro porque se trata de um texto. E eu não quero falar sobre esse texto hoje, eu quero focar apenas em sintaxe. Então vamos analisar apenas o item 1. Ele diz o seguinte: no verso, quando a indesejada das gentes chegar, o conectivo quando inicia uma relação semântica de tempo. Então aqui eu estou falando de conjunção. Quando eu falo de conectivo, eu falo de conjunção. As conjunções, elas são várias, é uma classe de palavras que tem diferentes tipos de conjunções dentro dessa classe. E aí, por exemplo, você tem as conjunções adversativas, mas, porém, entretanto. Dentro do grupo das adversativas, você tem um conjunto. Dentro do grupo das conclusivas, você tem outro conjunto. Dentro do grupo das concessivas, você tem outro conjunto. Dentro do grupo das temporais, você também tem um conjunto de palavras. A palavra quando está dentro do conjunto das conjunções temporais. Então, a afirmativa 1 está verdadeira. Quando, no sentido de conjunção, me dá o sentido de tempo. Tranquilo. Então, primeira questão, as duas afirmativas são corretas. 2. No verso, talvez eu tenha medo, o advérbio talvez exprime dúvida do eu poético. Tá. Primeiro, talvez é um advérbio. Vamos relembrar o que é um advérbio. Advérbio é aquela classe de palavra que modifica um verbo, modifica um advérbio ou modifica um adjetivo. Então, se a palavra que você está com dúvida, se é um advérbio ou não, se liga semanticamente a um verbo, ou a um outro advérbio, ou a um adjetivo, ela é sim um advérbio. Então, vamos ver aqui a quem talvez está relacionado. Talvez quer dizer dúvida? Sim, você não tem certeza do que você está falando. Talvez alguma coisa. Então, é dúvida. Mas esse talvez está ligado a qual termo dessa frase? Está ligado ao eu? É talvez eu que vou ter medo, ou vai ser talvez outra pessoa que tenha medo? Ou esse talvez está relacionado ao fato de ter medo. Você vai ter medo ou não, você não sabe. O talvez está relacionado ao fato de ter medo. Talvez eu tenha medo. Talvez eu não tenha medo. Então está relacionado ao verbo ter. Então, se está relacionado a um verbo, é um advérbio. Logo, talvez modifique o sentido de ter. Se você diz eu tenho medo, você está afirmando de certeza. Se você fala talvez eu tenha medo, você está exprimindo uma ideia de dúvida. Você mudou aqui a situação, tem uma nova circunstância. Então é sim um advérbio e que exprime a ideia de dúvida. Correto? Número 1. 2. No verso alô iniludível, o vocábulo alô funciona como um pronome demonstrativo e retoma termos anteriores. Pronome demonstrativo são as palavras esse, essa, esses, essas, ou então aquele, aquela, aqueles, aquelas. São palavras que você usa para demonstrar alguma coisa. Esse caderno, aquela casa, esses meninos, aquelas mulheres. Então você usa para demonstrar. Alô não é um pronome demonstrativo. Então a 2 está falsa. Logo, minha alternativa vai ser a letra B. Questão de número 3. Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de um objeto direto e indireto? Estamos falando aqui de transitividade verbal. Para um verbo ser transitivo, ele precisa exigir complemento. Na frase eu quero, falta alguma coisa. Eu quero o quê? Eu quero algo. Então, falta alguma coisa. Então, se falta, se o verbo não tem sentido completo, você está diante de um verbo transitivo. E aí, a depender desse complemento, ele pode ser direto ou indireto. Direto ou indireto. Vai depender se tem uma preposição ou não nesse complemento. Quando você fala eu quero, você vai dizer algo sem preposição. Eu quero água. Não tem preposição. Então aqui você tem um objeto direto.
Logo, quero é um verbo transitivo direto. Agora, se você diz, eu preciso de água, você tem aqui de, que é uma preposição. Então, de água é um objeto indireto. E preciso é um verbo transitivo indireto. Tá bom? Por causa do complemento. Mas eu também vou ter verbos que são transitivos diretos e indiretos, porque eles precisam dos dois complementos. Então, na afirmação aqui, ó, os verbos transitivos diretos e indiretos, que é justamente esse caso que eu acabei de falar, que são os dois ao mesmo tempo, que também posso chamar de bitransitivo, são acompanhados de um objeto direto, certo, e um objeto indireto, certo. Então, a afirmativa 1 está correta. É isso mesmo. Verbos bitransitivos precisam de um objeto direto e um indireto. Na frase, o garoto ofereceu um livro ao colega, o verbo oferecer traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Se eu digo que um verbo ele traz em si uma ideia completa e não precisa de outro termo para completar o seu sentido, eu estou falando que o verbo ele é intransitivo, ele não tem transitividade, ele não precisa de um complemento. O verbo oferecer, ele é intransitivo, ele tem sentido completo. Se eu falo, o garoto ofereceu, você vai se perguntar, ofereceu o quê? Ofereceu a quem? Então, se precisa de um complemento, ele não pode ser intransitivo. Ele não tem ideia completa. Essa afirmativa está incorreta. Oferecer, ofereceu o quê? Um livro. Ofereceu a quem? Ao colega. Então você tem aqui que o verbo oferecer é um verbo bitransitivo. Ele é direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele possui os dois complementos, com preposição e sem preposição. Então a alternativa 2 está falsa. Vamos ficar então com a letra B. Quarta questão. Em dado momento, a dinâmica do curso levou-nos a indagar sobre a figura do bom professor. Fez-se a opção pela ênclise do pronome oblíquo, destacado nos, uma vez que não há palavra que o atraia, obrigando-o a ocupar a posição antes do verbo. Então aqui a gente vai começar outra afirmação sobre essa frase. Então vamos analisar primeiro. Ele diz que nos assume a função de ênclise. Sim, estou falando de colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Isso aqui é em relação a onde o pronome está nessa relação com o verbo. Se ele está antes do verbo, eu chamo de próclise. Se ele está no meio do verbo, eu chamo de ênclise. Se ele está no final, eu chamo... Desculpa. Se ele está no meio, eu chamo de mesóclise. E se ele está no final, eu chamo de ênclise. Aqui, levou-nos. Nos está depois do verbo. Então, é sim uma ênclise. Uma vez que não há uma palavra que o atraia, obrigando a ocupar a posição antes do verbo. O que é que ele está dizendo aqui? Para que o pronome saia de depois do verbo para antes do verbo e assumir a função de próclise, alguma coisa precisa atrair essa palavra. Que palavras poderiam atrair? Que coisas poderiam atrair essa próclise? Palavras negativas, por exemplo. O não, o nunca, um advérbio, o sempre, um talvez. São palavras atrativas. Para existir próclise, precisa ter uma atração. Como, quando eu digo, em dado momento, a dinâmica do curso levou-nos, nenhuma dessas palavras aqui, nenhuma delas, é uma palavra atrativa. Não obrigaria, então, o nos a estar antes. Não é obrigatório a próclise nesse caso. Aqui a gente tem um caso de facultação. Ela poderia estar antes ou poderia estar na posição de ênclise. Então, nada obrigaria a ocupar a posição antes do verbo, correto? Indagar está sendo empregado como verbo transitivo indireto nesse contexto? Vamos ver. A dinâmica do curso levou-nos a indagar. Quem indaga, indaga sobre alguma coisa, sobre a figura do professor. Então, sobre é uma preposição. Logo, indagar é um verbo transitivo indireto, porque exige complemento e o complemento tem preposição.
Então, está correto o que está sendo afirmado na número 1. Verdadeiro. 2. No excerto, mantive comigo o teor dessa frase, me ofereci as importantes, o mote. O pronome oblíquo comigo exerce a função sintática de complemento verbal direto. Comigo. Comigo. Existe a função sintática de complemento verbal direto. Comigo é um complemento verbal direto. Já descartamos rapidamente por saber que comigo é uma contração de com mais mim. Logo, com é preposição. Isso aqui não poderia ser um objeto direto. Já está incorreto. Em seguida, ele diz que o seguinte: as justifica-se, pois o verbo oferecer é bitransitivo, com a preposição a que se funde o artigo a admitido pela participante. Oferece algo a alguém. Oferecer o quê? O mote é o algo. A alguém, às participantes. Então, precisa da preposição a. As participantes têm aqui o artigo as. A união forma a crase. Então, está corretinho. Mas quando ele diz que o verbo é direto, está incorreto. A 2 é falsa. Vamos ficar com a letra B mais uma vez. A última questão, questão do número 5. Com base no texto, analise as afirmativas. Em São Bento do Una, localiza-se na mesorregião agreste e na microrregião do Vale do Ipojuca, no estado de Pernambuco, os termos destacados na mesorregião agreste e no estado de Pernambuco exercem respectivas funções de objeto indireto e de adjunto adnominal. Localiza-se. Se você for perguntar o verbo localiza-se, você vai dizer localiza-se onde? Essa é a pergunta que você faz. Mas onde não é pergunta que se faça para descobrir complemento verbal. Se o seu verbo, você pergunta onde, esse verbo, o complemento dele aqui, na verdade não é um complemento. Você vai ter um advérbio de lugar. Se você tem um advérbio de lugar, a função sintática é adjunto adverbial de lugar. Não pode ser complemento verbal. Então, quando ele diz que, respectivamente, exerce a função de objeto indireto na mesorregião agreste, não pode ser objeto nem direto nem indireto, porque expressa a ideia de lugar. É um advérbio. Então, 1 está falso. 2. No trecho, ocupa uma área de arco que se estendeu do sul de Alagoas até Rio Grande do Norte, a oração destacada, que se estende do sul de Alagoas até Rio Grande do Norte, cumpre uma função adjetiva em relação ao substantivo arco. Vê só, nós estamos falando aqui de oração subordinada, mas não precisa entender isso para responder a questão. O que você precisa responder? Esse que, ele é um pronome relativo? Se ele for um pronome relativo, ele tem função adjetiva. Porque o pronome que, assumindo a função de pronome relativo, ele vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. Decora isso. Pronome que, pronome relativo, assume aí o início de uma oração subordinada adjetiva. Se é adjetiva, é porque tem valor adjetivo. Como a gente descobre se o que é pronome relativo ou não? Se você conseguir substituir que por o qual, a qual, os quais ou as quais, nessas variações, ele é um pronome relativo. Vamos testar. Ocupa uma área de arco, o qual se estende do sul de Alagoas até Rio Grande do Norte. Eu consigo fazer a substituição. Logo, que é sim um pronome relativo. Se é pronome relativo, inicia uma oração subordinada adjetiva, então tem natureza adjetiva. Então, cumpre função adjetiva, cumpre função adjetiva. Esse pronome relativo está relacionado ao termo arco. O que é que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte? É o arco. Então, sim, se remete ao arco. Logo, o 2 está correto. Então, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Mais uma letra B. Então, a gente encerra aqui o bloco de questões sobre sintaxe.
Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica, alguma questão para a gente trabalhar aqui, deixe nos comentários que eu vou tentar ajudar. Um grande abraço e muito obrigado.